Fala galera, eu sou a Tainá. Oi pessoal, eu sou a Isabela. Eu sou a Amanda. Eu sou o Lucas e nós somos o Propaga Química. Bom, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o petróleo, não é? Afinal, o petróleo é um dos recursos naturais que a nossa sociedade é bastante dependente. Mas você sabe sua origem, composição química, derivados e a sua importância? O petróleo é uma fonte de energia não renovável, que tem origem fóssil e leva milhões de anos para se formar. Mas como é formado? De onde vem? Para onde vai? É de comer? Se liga nesse vídeo e aprenda tudo sobre esse líquido viscoso mais valioso do mundo. O petróleo é um combustível fóssil composto principalmente por hidrocarbonetos, mas que depois passado de um processo de refinamento, ele dá origem a várias frações usadas no nosso cotidiano. Mas depois a gente fala um pouco mais sobre essas frações. Primeiro a gente vai dar uma pincelada na história do petróleo para compreender como a nossa sociedade se tornou tão dependente dos seus produtos. Então conta aí pra gente, Lucas. A participação do petróleo na vida do homem tem registros desde os tempos bíblicos. Na Babilônia Antiga, os tijolos eram assentados com asfalto e o betume era largamente utilizado pelos fenícios na calafetação de embarcações. Os egípcios usavam na pavimentação de estradas para embalsamar os mortos e na construção de pirâmides. Enquanto isso, os gregos e romanos utilizavam para fins bélicos. Bom, foi por volta do ano de 1859 que se deu início e a sustentação do processo de busca com crescente afirmação do produto na sociedade atual. Lá nos Estados Unidos, iniciando a exploração comercial. Bom, a descoberta foi feita na Pensilvânia com um poço de apenas 21 metros de profundidade, perfurado com um sistema de percussão movido a vapor, que produziu cerca de 2.000 litros por dia de óleo. Os anos 50 foi marcado por uma intensa atividade exploratória e começaram a intensificar as incursões no mar, a partir do surgimento de novas técnicas exploratórias. Com o passar dos anos, foi desenvolvida uma grande variedade de estruturas marítimas, incluindo os navios, para aportar os equipamentos de perfuração. No Brasil, a longa trajetória de busca do petróleo pode ser desdobrada em 5 fases históricas, caracterizadas por eventos importantes e que devem ser lembrados para o melhor entendimento da origem deste produto e todo o cenário estratégico necessário para a obtenção e reserva no país. A primeira fase teve início em 1864, quando pequenos exploradores do então governo do Império do Brasil iniciaram a procura por jazidas de petróleo. Bom, a terceira fase se iniciou após a descoberta da primeira jazida, que se estendeu de 1940 a 1973, ano que antecede a primeira descoberta de petróleo na Bacia de Campos. Com isso, dá-se a abertura da quarta fase da história do petróleo. A continuação das perfurações dos poços da Bacia de Campos levou à primeira descoberta de petróleo naquela região, o Campo da Garopa, em 1974. A quinta fase se dá a partir da descoberta do pré-sal, que transformou o Brasil em exportador do petróleo para o mundo. Em 2006, houve as descobertas na Bacia de Santos de reservas gigantes de petróleo na camada geológica do pré-sal, que foram resultado de prospecções iniciadas lá em 2001 e da perfuração de poços pioneiros a partir de 2005. O pré-sal é o nome dado às reservas de hidrocarbonetos em rochas calcárias localizadas abaixo da camada de sal. É o óleo descoberto em camadas de 5 a 7 mil metros de profundidade abaixo do nível do mar. No dia 29 de setembro comemora-se o Dia Mundial do Petróleo. Mas aqui no Brasil, esse queridinho ganhou uma data especial, o dia 3 de outubro. E essa data não foi escolhida ao acaso, foi o dia em que o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, sancionou a Lei nº 2004, que criava a Petróleo do Brasil S.A., mais conhecida como Petrobras, que seria então a empresa que cuidaria da gestão do recurso no país. Bom, agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a descoberta do petróleo, vamos saber um pouquinho sobre a química envolvida? Bom, a origem do seu nome veio do latim petra, que significa pedra, e oleum, que significa óleo. Ele é uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a água, com cheiro característico e cor variando entre o negro e o castanho claro. Tainá, ele é constituído basicamente por uma mistura de compostos químicos orgânicos chamados de hidrocarbonetos, que são compostos formados por carbono e hidrogênio. De acordo com sua estrutura, eles podem ser classificados como insaturados, aromáticos ou saturados,
que também são chamados de alcanos ou parafinas. Bom, ao longo de milhares de anos, restos de animais e vegetais mortos foram se depositando no fundo de lagos e mares e lentamente foram cobertos por sedimentos, como pó de calcário, areia, etc. E mais tarde esses sedimentos se transformam em rochas sedimentares, como o calcário e o arenito. As altas pressão e temperatura exercidas sobre essa matéria orgânica causaram reações químicas que formaram o famoso petróleo. A idade de uma jazida pode variar entre 10 a 400 milhões de anos. Dessa forma, o petróleo está localizado somente em bacias sedimentares. Junto a esse recurso mineral, podemos encontrar associadas água, o gás natural, metano e etano. Bom, uma informação importante para compreender melhor a formação do petróleo e do gás natural é que quando a mistura do hidrocarboneto contém uma maior porcentagem de moléculas pequenas, seu estado físico é gasoso. Quando a mistura contém moléculas maiores, seu estado físico é o líquido, nas condições normais de temperatura e pressão. De acordo com seus constituintes, é possível classificar o petróleo, fator de total interesse de profissionais como geoquímicos, indo até os refinadores que trabalham ativamente com esse produto. Por tamanha importância, o petróleo é classificado da seguinte forma. Tem a classe parafínica, que estão presentes os óleos leves, fluidos ou de alto ponto de fluidez, possui uma densidade inferior a 0,85 e o teor de resina e asfaltenos menores que 10%. Os aromáticos presentes são os anéis simples ou duplos, e o teor de enxofre é muito baixo. A maior parte do petróleo produzido no Nordeste brasileiro é classificado dessa forma. Classe parafínico-naftênica, entre 50% a 70% parafinas e 20% naftênica. Estão presentes os óleos com maior teor de resinas e asfaltenos entre 5% e 15%. Com baixo teor de enxofre e sua densidade e viscosidade apresentam valores maiores do que os parafínicos. A maioria dos petróleos localizados na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, são desses compostos. Classe naftênica possui a presença de poucos óleos. Apresenta também baixo teor de enxofre e se originam da alteração bioquímica das duas classes anteriormente citadas. Tem teor de enxofre acima de 1%, a densidade usualmente é maior do que 0,85. Os óleos do Oriente Médio, África Ocidental, Venezuela, Califórnia e Mediterrâneo são dessas classes. Classe aromática naftênica. Os óleos desse grupo sofreram um processo inicial de biodegradação, no qual são removidas as parafinas. Eles são derivados dos óleos parafínicos e parafínicos naftênicos, podendo conter mais de 25% de resinas e asfaltênicos e o teor de enxofre entre 0,4% e 1%. Classe aromático-asfáltica. Ela compreende principalmente os óleos pesados e viscosos, resultante da alteração dos óleos aromáticos intermediários. Dessa forma, o teor de asfalteno e resinas é muito alto, havendo equilíbrio entre ambos. Nessa classe encontram-se os óleos do Canadá Ocidental, da Venezuela e do sul da França. Apesar de constituir um único produto, como dito anteriormente, o petróleo possui inúmeros derivados, os diferenciando-se apenas pelas concentrações de seus elementos. Bom, agora vamos falar um pouco da sua extração através da perfuração, que pode ser feita tanto na terra quanto no mar. Bom, em terra ela é feita por meio de uma sonda de perfuração. No mar, as etapas de perfuração são idênticas. A diferença é que elas são feitas por meio de plataformas marítimas. A profundidade de um poço pode variar de 800 a 6 mil metros. A ideia básica para a extração é perfurar um poço até chegar bem no topo de uma jazida de petróleo. Mas antes de prosseguir, os poços são revestidos com um revestimento de cimento e aço para fortalecer a sua estrutura. Posteriormente, são feitos pequenos furos no revestimento, perto do fundo do poço, que permitirão a entrada do petróleo. Depois de extrair e processar o petróleo e o gás, ele é transportado para a terra firme por dutos submarinos ou são estocados em tanques flutuantes antes de serem carregados por grandes navios-tanques. Uma vez armazenado, o petróleo segue para o refino, que consiste em separar a complexa mistura de hidrocarbonetos em frações desejadas, processá-las e industrializá-las em produtos comerciáveis. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o refino do petróleo em si. Bom, o processo utilizado para separar as frações do petróleo é a destilação. Bom, essa separação envolve a vaporização de um líquido por aquecimento, seguida da condensação do seu vapor. E existem diferentes tipos de destilação, simples, fracionada, entre outras.
Mas no caso do petróleo, é empregada a destilação fracionada, que é executada com a utilização de uma coluna de fracionamento. Nas refinarias, essas colunas são substituídas por enormes torres, chamadas de torres de fracionamento. O primeiro tratamento dado ao petróleo é a destilação fracionada, por onde começam a surgir os seus primeiros derivados. Porém, como ainda resta uma porcentagem de resíduo, este passa por um novo tratamento, que é a destilação a vácuo, no qual se reduz a pressão sobre o líquido, baixando-se assim a temperatura de ebulição, evitando a decomposição por parte de seus componentes. Após esse tratamento, o petróleo passa por mais uma etapa, a etapa de separação e craqueamento catalítico. Nesta etapa, envolve reações mais complexas, como a quebra de ligação de cadeias longas em presença de um catalisador. Bom, nesta imagem nós podemos observar os principais derivados que costumam ser apresentados como frações diversificadas durante o fracionamento do petróleo. Nós temos o gás liquefeito do petróleo, ou GLP, que consiste numa fração composta por propano e butano. E a gasolina, que é um dos produtos com maior importância do petróleo, sendo um líquido inflamável e volátil. Ela consiste numa mistura de isômeros de hidrocarbonetos de 5 a 9 carbonos, obtida primeiramente por destilação e por outros processos na refinaria. Temos a querosene, que é obtida por destilação fracionada do petróleo in natura, com ponto de ebulição variando entre 150 e 300 graus Celsius. Ela não é o principal produto utilizado na indústria, mas é largamente utilizado como combustível de turbina de avião a jato, tendo sua aplicação também como solvente. E por fim, o óleo diesel, que é um combustível empregado a motores a diesel. Ele é um líquido mais viscoso que a gasolina. Além desses, existem outros derivados, como a parafina, que possui uma alta aplicação industrial, e o asfalto, o famoso piche. O petróleo possui inúmeras utilidades, e poderíamos ficar aqui horas e horas falando sobre cada uma delas. Bom, para não prolongar muito o nosso vídeo, ele vai ficando por aqui. Nós esperamos muito que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse assunto de extrema importância. Bom, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Obrigada e até o próximo vídeo.